Olá, graça e paz. Quero meditar com você no texto que está em Filipenses, capítulo 4, versos 6 em diante, que aqui Paulo escreve esse texto na prisão, e ele vai falar da prisão, falar da importância de nós não ficarmos ansiosos, preocupados. E vivemos uma geração bastante ansiosa, uma geração bastante preocupada, uma geração que tem enfrentado bastante desequilíbrio emocional, e esse texto vai mostrar pra gente que alguém que estava na prisão, escrevendo para os filipenses, dizendo assim, olha, aquieta o seu coração, não fique preocupado, tem coisas que nós não podemos resolver e não adianta você ficar, passar a noite em claro pensando nela, você não vai conseguir resolver. Aqui fala para nós, dá um segredo, dá uma orientação para nós aqui, para estarmos acalmando, aquietando o nosso coração. Ele diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E diz, então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Primeira coisa que esse texto diz assim, não estaremos experimentando a ansiedade. Isso é uma coisa que é inerente, nós temos. Mas ele fala assim, não andeis ansiosos, ou seja, não viver uma vida inteira com ansiedade. Alguma coisa bate no nosso coração, com toda certeza, mas a pessoa que vive nessa ansiedade constante, está sempre preocupado com coisas, e às vezes preocupado não só com coisas que pertencem a você, mas com a vida dos outros, vamos deixar isso claro, E aí é importante, aquilo você pode resolver, tem como você ajudar, se não tem, não adianta andar ansioso, não adianta ficar preocupado, perder noite de sono. E fala assim, ao contrário de você ficar ansioso, o que você faz? Ora, coloque diante de Deus, Porque fala assim, mas em tudo por meio da oração e da súplica com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus, ou seja, fala com Deus aquilo que tem tirado a sua paz, aquilo que tem tirado a sua tranquilidade, Aquilo que tem muitas vezes tirado o nosso equilíbrio emocional. Ele fala assim, fala com Deus, apresente isso a Deus. Às vezes nós ficamos imaginando, como que eu vou fazer, e Deus fala assim, fala comigo. E a última pessoa que a gente recorre é para Deus. E no versículo 7 ele fala assim, então a paz de Deus, quando nós apresentamos nosso pedido a Deus, fala que a paz de Deus que excede todo entendimento, que ela não é racional, não dá para você compreender racionalmente essa paz maravilhosa que nós temos em Deus, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Guardará o seu coração, você vai ter paz, essa ansiedade vai partir, nem tudo está no nosso controle. E graças a Deus por isso. Tem coisas que dependem de você, tem coisas que não dependem. Aquilo que não depende de nós precisamos aprender, como diz o texto aqui, o apóstolo Paulo escreveu na prisão. Olha, fala com Deus, põe isso no altar dele, ele vai fazer as coisas. O impossível é com ele, aquilo não está no seu alcance. Situações que não dependem de você, então não adianta você ficar sofrendo por ansiedade, por uma coisa que não tem como você resolver. O que você pode fazer, o que nós podemos fazer, e aqui a orientação do apóstolo Paulo, coloca na mão de Deus, coloca no altar do Senhor e fala, Senhor, isso aqui é contigo, não é comigo. Eu quero ter essa paz que excede todo entendimento no meu coração e realmente viver a vida, uma vida de paz na tua presença. É isso que Deus está ofertando para nós esse texto, através do apóstolo Paulo, dizendo o seguinte, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Ele vai guardar o nosso pensamento, vai guardar o nosso coração. Amados, eu penso assim que com a paz de Deus, enfrentar o mundo já não é fácil. Imagina se nós deixarmos essa pressão toda do mundo, ocupar o nosso dia, ocupar a nossa mente, entrar em nossa mente. Nós precisamos realmente aprender a colocar nas mãos de Deus e orar. Fale com o Senhor. Amém? Vamos fazer isso nesse momento? Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa orientação que nós temos através do apóstolo Paulo, escrita aqui em Filipenses, para que o nosso coração encontre esse descanso, essa paz, tudo aquilo, Deus, que tem tirado o nosso sono, aquilo que tem trazido preocupação, ansiedade ao nosso coração, muitas vezes um desequilíbrio emocional, Senhor, tem chegado à nossa mente. Nós apresentamos a Ti e pedimos ao Senhor, ó Deus, que esteja aquietando o nosso coração, Senhor, que toda essa situação nós possamos estar realmente encontrando descanso em Ti. Nos ensine, Deus, a colocarmos tudo nas Tuas mãos e aprendermos o descanso que o Senhor tem para nós, como nos ensina a Tua palavra. Nós oramos ao Senhor, Deus, e cremos que assim será. Em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe a sua vida, que essa paz que excede todo entendimento encha e transborde o seu coração. Gostou do vídeo? Compartilhe e nos siga nas redes sociais. Deus te abençoe, graça e paz.